paz do Senhor, crianças! Estamos aqui para mais uma aula da nossa EBD online. Estamos aqui com a sala dos primários. Olha só, antes de iniciar a nossa aula, vamos fazer uma oração? Pegue as suas mãozinhas, tá certo? Junta as mãozinhas assim, ó, e fecha os teus olhinhos e vamos orar, Papai do Céu. Diz assim: Papai do Céu, que neste dia, Senhor, Tu possas abençoar a nossa aula. Me ajude a guardar a Tua palavra no meu coração para eu não pecar contra Ti. Abençoa, Senhor, eu te peço em Teu nome, Jesus. Amém! E hoje nós estamos com uma lição maravilhosa. Deixa a tia pegar aqui para mostrar para vocês. Olha só, o nosso trimestre está lindo. O tema central é Conhecendo o Livro do Começo. Você sabe qual é o livro do começo? Que livro é esse? O livro de Gênesis. Olha só, o livro de Gênesis, onde conta muitas histórias lindas e maravilhosas sobre a Bíblia. E o nosso Memória em Ação está lá no livro de Gênesis. Mas antes de mostrar o nosso cartaz, vamos pegar a Bíblia. Vamos lá? Todo mundo pegando a Bíblia, abrindo no livro de Gênesis, no capítulo 6 e o versículo 9. Pede ajuda para a mamãe, para o papai, para a titia, para a vovó, para quem está aí com você, tá certo? Assistindo esta aula. Pega a Bíblia, abre no livro de Gênesis, capítulo 6 e o versículo 9, que diz assim, na minha Bíblia diz assim, ó: Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Como vocês estão vendo aqui, né? Esses visuais, quando você vê uma arca, já sabe quem é o personagem, a história de qual personagem que vai ser contada. Mas para memorizarmos o nosso versículo, tia trouxe esse cartaz aqui, ó. Olha para o cartaz e vamos dizer o que está escrito numa versão bem curtinha do versículo que está lá na Bíblia. Vamos lá? Você vai dizer assim: Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Gênesis, capítulo 6, versículo 9. Vamos dizer mais uma vez: Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Gênesis, capítulo 6 e o versículo 9. Vamos gravar em nossa mente este versículo. E assim como Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus, você vai aprender também com esta aula a obedecer a palavra de Deus. Noé vivia no meio de uma geração muito desobediente, que fazia muitas coisas erradas, e Deus estava muito triste com aquela geração. Então ele falou com Noé e disse a Noé que ele construísse uma arca bem grande. Olha só, os planos de Deus. Está vendo essa arca, criança? Aqui está Noé e a arca que Deus mandou construir nos mínimos detalhes. Lembra que tia falou que Noé vivia no meio de um povo muito pecador, muito errado? Será que você vive no meio de pessoas assim também? Eu acredito que sim. Mas naquela época, o pecado estava tão grande, a desobediência estava tão grande, que Deus olhou assim e não se agradou. Porque Ele não se agrada, criança, do pecado. Ele não se agrada da desobediência. E olha só o que aconteceu. As pessoas, viviam brigando. Olha só o que acontecia. Será que é bonito estar brigando, xingando, maltratando? E Deus estava muito triste com tudo isso. Ele deu a ordem para que Noé e sua família trabalhasse bastante. Ele deu a ordem para Noé. Porém, Noé, ele tinha uma esposa, tinha 3 filhos, e os seus 3 filhos já eram até casados. Noé tinha 3 noras. E a
sua família se obedecesse também ao seu pai. Olha só, Noé tinha filhos que poderia desobedecê-lo também, né? Porque Deus deu a ordem para Noé, mas os seus filhos poderiam dizer assim: eu não vou fazer aquilo que o meu pai mandar. E ali, a família de Noé era constituída por essas 8 pessoas. Ele, sua esposa, 3 filhos e 3 noras. Deus disse que iria mandar uma chuva muito forte sobre toda a terra. Mas as pessoas não acreditavam. Sabe por que elas não acreditavam? Porque naquela época não chovia, não. A terra era regada apenas pelo orvalho da manhã. E eles ficaram sem acreditar no que Noé estava falando. Mas Noé, ele obedeceu à voz de Deus e começou a construir a arca junto com a sua família. E o martelo batia e era aquele barulho. E as pessoas não acreditavam. Achavam até que Noé era louco. Meu Deus, vocês acham que Noé era louco ou Noé era um homem obediente a Deus? Ele assim, junto com sua família, começou a construir a arca. A arca era tão grande, mas tão grande, que era mais ou menos, crianças, a largura dela era um campo de futebol e meio. Você já foi no campo de futebol? Imagine, essa arca cabia muita coisa dentro. A altura dela, nossa, era mais ou menos como um prédio de 3 andares. Era muito alta. E tudo isso foi feito para que coubesse todos os animais que Deus disse a Noé que ele teria que colocar dentro da arca. O projeto era muito grande. O projeto era algo perfeito da parte de Deus. E Noé fez tudo com a sua família. Depois de muito tempo, pensa que foi 1 mês, 2 meses. Não, foram, ai meu Deus, mais ou menos 120 anos Noé construindo aquela arca. Deu tempo de muita gente perceber e se arrepender e também querer participar daquele projeto de Deus. Mas as pessoas não davam crédito. Porém, a arca foi finalizada. Noé terminou a arca. E depois que ele terminou a arca, Deus disse: você não vai entrar somente com sua família, não. Você vai colocar um casal de cada bicho. Dos bichos puros, você pegue 7 casais. Dos impuros, você pegue apenas 1. E Noé ficou pensando. E aqueles animais, muitos animais, olha, entravam naquela arca. Tá vendo aqui Noé pensando? Elefante, girafa, cavalo, avestruz, passarinho, cobra e tantos outros animais iriam entrar em casal na arca do Senhor para que tudo ficasse organizado. Será que ia dar? Será que ia caber? É muito bicho dentro de uma arca. Meu Deus do céu! Eu acho que vai ser uma bagunça dentro daquela arca. Mas lá dentro estava tudo preparado e tudo organizado. E aqueles animais, olhem, pensa que Noé ficou preocupado? Eles foram entrando de 2 em 2, ó. Tem um corinho que diz assim, Deus mandou os animais de 2 a 2 belos casais para entrar na arca, bichos grandes e pequenos, todos os que conhecemos e muito, muito, muito mais, muitos outros animais na arca de Noé. Será que tinha elefante? Tinha. Tinha passarinho? Tinha. E muitos outros animais. Todos eles entrando na arca. Noé e sua esposa estavam só ali, ó, observando aqueles animais entrando. E quando tudo estava preparado, todo mundo bem guardado dentro da arca, Noé já estava dentro, sua família também. Os outros animais também. Veio sabe quem? Fechou a arca por fora. Foi o anjo do Senhor. Porque, olha, ninguém acreditava. Então só iria entrar na arca quem acreditasse
e quem obedecesse à voz de Deus. Noé e sua família já estavam lá. E quando todos estavam dentro da arca, começou a chuva, muita chuva caindo. As pessoas ficaram com medo, querendo que Noé abrisse a porta. Abre, Noé, abre, Noé. Mas era tarde demais, porque eles tiveram muito tempo para se arrepender e se chegar pertinho de Jesus, porque essa arca, ela simboliza Cristo. Jesus Cristo é a nossa arca. Então precisamos estar pertinho dele, dentro dele, junto com ele, vivendo aquilo que ele nos manda. E Noé fez isso, obedeceu à voz de Deus. A chuva caiu por 40 dias e 40 noites, foi muita chuva. E quando passou esses 40 dias e 40 noites, a chuva cessou. Parou. Ah, tá muito bom, agora eu vou poder sair, eu vou poder voltar novamente à terra. Mas olha só, tinha muita água. A arca parou ali, mas a terra estava cheia, coberta de água. E era impossível a família de Noé sair e os animais também. Noé ficou preocupado. O tempo foi passando, ó. Pensa que foi... Não, acho que demorou depois dos 40 dias. Eu acho que ficaram lá 2 meses, 3 meses. É engano. Foi muito tempo. Foi mais de 1 ano. E muitas vezes a gente não quer esperar as promessas de Deus. Então, se Deus prometeu a você, espere, porque Ele vai cumprir. Noé estava bem guardado. E o tempo da vitória, de sair de lá, ó, ele já estava de posse de vitória, de ter sido livre daquele grande dilúvio. E quando a chuva parou, Noé primeiro mandou um corvo, certo? Para ver se tinha terra. E aquele corvo ficou, ó, voando de um lado para o outro e não encontrou morada. E quando depois Noé mandou uma pomba, aquela pomba voou, não encontrou morada e voltou para a arca, porque não tinha terra. E passaram-se alguns dias. Noé envia novamente uma pomba. E sabe o que ela traz no bico? Um raminho de oliveira. Você sabia que Jesus Cristo é a nossa oliveira verdadeira? Ele, ali naquela história, tantos anos antes dele vir a essa terra, já estava representado ali, ó, no bico daquela pomba. Uma esperança, porque Jesus é a nossa esperança, crianças. E ali Noé percebeu que as águas já tinham baixado, mas estava um lamaçal tão grande, e ele esperou aquela lama toda secar também. E quando tudo estava pronto, Noé e sua família pôde abrir a arca, sair e comemorar, criança. Que coisa maravilhosa! Mais de 1 ano dentro daquela arca, cuidando de tanto bicho, cuidando da sua família, mas tudo isso por amor a Cristo, por amor à palavra de Deus, porque Noé era um homem direito que obedecia a Deus, e a sua obediência o levou a um grande livramento. Noé saiu com a sua família, e a primeira coisa que Noé fez ao sair com a sua família, criança, foi agradecer a Deus, fazer um altar e agradecer ao Senhor pelo grande livramento. Então, quando Deus te abençoar e te livrar, agradeça a Ele, porque Ele tem cuidado de você. E Deus fez uma aliança com Noé. Ele disse assim, olha, eu vou mostrar uma aliança e vou dizer que através daquilo ali, eu nunca mais destruirei a terra com água. Sabe que aliança é essa, criança? O arco-íris. Que coisa linda, não é? O arco-íris, essa é a aliança de Deus para com toda a humanidade. Jesus é a nossa aliança, tá certo? Então que você possa, criança, acreditar, obedecer, honrar a palavra de Deus e aprender com este patriarca. Noé era um homem justo
e bom, que andava com Deus e obedecia a Deus. E você também tem que obedecer a palavra de Deus e será abençoado por Ele. Até a próxima aula e que Deus te abençoe. E não perca a escola dominical. Amém?